pessoal, estamos aí recebendo nesta quarta-feira o Dr. Cláudio Vergueiro Costa para falar um tema, né, da área que ele é cirurgião geral e do aparelho digestivo. Então, a cada semana a gente está tratando de um tema. E hoje nós vamos estar falando aí sobre a apendicite. Doutor, seja muito bem-vindo e mais uma vez obrigada por abrilhantar a gente com o programa aí, né, em dia com a sua saúde. Eu que agradeço a oportunidade. E vamos explicar para quem está nos assistindo aí, os nossos telespectadores, o que é a apendicite. Bom, antes de falar o que é, o principal que as pessoas têm que saber é que a apendicite mata. Mata. Ela não tem uma evolução que possa regredir com remédio, ela não tem esse vai e volta da dor. Você pegar uma vesícula, por exemplo, pode estar com dor, pode não estar, pode descobrir que tem pedra na vesícula sem querer, a hérnia é a mesma coisa. Mas a apendicite não é assim, a apendicite mata. O apêndice ele fica localizado no intestino grosso, no seco, que é onde termina o intestino delgado, e começa o intestino grosso. É uma tripinha ali de fundo cego. E você também pode passar a vida inteira sem ter uma apendicite. Não são todas as pessoas que têm apendicite. Mas quando tem, o que ocorre é que essa tripinha de fundo cego ali, ela é oca por dentro e é fundo cego, não tem para onde sair. Se entra algum objeto ali, por exemplo, eu já operei apendicite de criança que tinha unha dentro do apêndice, um pedaço de unha. Já operei com o caroço da azeitona. Mas o comum é que as próprias fezes mesmo entram ali, entope, e a hora que entope não tem para onde sair. Então ele vai inflamar. Iniciou a apendicite por qualquer processo que seja, um corpo estranho como esse, que é raro, ou as próprias fezes, a partir do momento que iniciou o processo, ele termina no caixão. Se não for operado, vai matar. Não tem jeito, não tem outra resolução. E é um quadro que ele pode dar desde uma criancinha até um idoso, sendo mais comum na infância e na adolescência, no jovem em geral, mas ele não tem uma regra absoluta. Criança não tem. Terça-feira agora eu operei uma criança de 3 anos de Piau, com uma apendicite. Então, ela pode dar em qualquer tipo de pessoa e pode começar com uma dor abdominal simples. Eu ia perguntar isso agora. Essa criança, o que ela apresentou que chegou nesse quadro de apendicite? O da criança, o quadro dela foi mais rápido por causa do apendiculito. Apendiculito é essa calcificação, seja de fezes, seja do que for, que obstrui subitamente o apêndice. Então, ela já sente uma dor súbita, que não é o quadro natural da evolução. Ela já sentiu uma dor súbita, já foi para o hospital, já procurou, e aí eu consegui fazer o diagnóstico do apendicite e eu operei na mesma hora a criança. Mas o que é o quadro clínico de uma apendicite normalmente? É uma dor que começa na boca do estômago, né? O pessoal, a região epigástrica, o pessoal chama de boca do estômago. Ela começa no primeiro dia com uma dor inespecífica, bem aqui em cima. No decorrer desse dia ou até no dia seguinte, ela vai se localizar em volta do umbigo. E já no segundo dia, ela já está bem localizada no lugar mais comum onde se encontra o apêndice, que é a fossa ilíaca direita, que é aqui embaixo do lado direito. Esse é o quadro clássico. É acompanhado de anorexia, então a pessoa não quer comer, não tem apetite. Normalmente o intestino para de funcionar, pode acompanhar de náuseas e vômitos, pode dar febre. Mas é esse quadro que começa de uma forma branda, começa de uma forma inespecífica. Ele não começa lá no lugar do apêndice. Sim, ele começa mais em cima mesmo. E também a posição do apêndice depende de onde ele se encontra. A posição normal dele é aqui do lado direito embaixo. Mas o intestino, quando a gente está na fase embrionária, ele está pequenininho e ele abre como um leque e ele vai fazendo uma rotação. E essa rotação, o intestino grosso, ele começa lá embaixo, e ele vai fazendo essa rotação até que ele dá volta em todo o abdômen e o apêndice para lá no fim, que seria o começo do intestino grosso, por causa da rotação. Mas nada impede dele ter tido uma má formação intestinal e o apêndice está do lado esquerdo, ou o apêndice está aqui em cima, ou o apêndice está debaixo do fígado.
O lugar mais comum é lá embaixo, do lado direito. Mas ele pode estar em qualquer posição. Então, o sintoma muda de acordo com a posição dele. Grande maioria, esmagadora, é do lado direito. Então, dor epigástrica, dor periumbilical, dor fossílica direita, acompanhada de falta de apetite e o intestino normalmente para. Esse é o quadro clássico. Esse é o normal. Mas pode acontecer de qualquer forma. O que preocupa é que, às vezes, a pessoa procura, no primeiro estágio, da doença, uma dor inespecífica, epigástrica, e não vai num médico que é um especialista ou que tem mais uma vivência, e esse médico passa um antibiótico. Vou te passar um antibiótico, sem ter o diagnóstico. Esse é o maior risco que tem. Porque aí você vai esfriar temporariamente o processo. Está maquiando também, né? Sim, porque o antibiótico ele vai tentar segurar. Ele não consegue, mas ele vai tentar segurar. A hora que o apêndice já está necrosado, apodrece e rompe, são fezes na cavidade. E aí é seguido sepsemia e morte. Acabou, Então, todo esse período da evolução da apendicite, normalmente não passa de 5 dias, se não for operado. Com 5 dias, a apendicite é dividida em 4 graus, de 1 a 4. O grau 4 já é com supuração, com pus pela cavidade inteira, com fezes. Que foi para o hospital, que chegou lá, estava quase supurando. É isso que acontece. Pois é, a evolução dele é essa. Vai fatalmente, se não for operado, ele vai fatalmente perfurar, necrosar, perfurar e romper. E aí espalhar pus pela cavidade inteira. Então, aumenta muito mais a mortalidade. Em vez de uma cirurgia simples, vai ter que ficar com dreno. Pode dar uma fístula depois do intestino, que é ficar vazando fezes por aquele buraquinho. Então, é um assunto muito delicado, porque a pessoa tem que procurar logo. E não adianta ir em qualquer lugar ou por conta própria tomar um antibiótico, que vai mascarar o processo temporariamente. 15 dias depois está com a sepsemia e ninguém sabe por quê. A complicação é bem maior depois, né? Sim. Como tudo, né? Tudo, O tratamento precoce, em tudo, ele é mais eficaz. Eu ia perguntar, né, se todo mundo pode ter apendicite. Você disse que independe de criança, adolescente, adulto, dá mais na fase de criança e de adolescentes, né? Normalmente, dos 3 aos 17, dos 3 aos 21 anos, que é o mais comum. Mas nada impede de ter antes e depois. Sim. Os extremos, que é a criança abaixo de 3 anos e o adulto acima de 70 anos, é um pouco mais difícil de fazer diagnóstico. Porque os quadros são bem brandos, são inespecíficos. A criança você vai pensar primeiro numa virose, alguma coisa assim. No adulto tem vários outros motivos para pensar. Sim. Então são mais difíceis e merecem mais atenção. E atenção no sentido de investiga. Se hoje não tem um sintoma clássico, avalie o paciente no dia seguinte, repete os exames. Porque no primeiro dia de dor, fizer um ultrassom, uma tomografia, ou às vezes até o exame de sangue, pode não estar alterado ainda no primeiro dia. Numa dessa, só o exame de sangue está alterado, mostrando um pouquinho de infecção. Está com infecção, antibiótico, pronto. Já complicou o quadro. Então, tem que ter muita cautela nisso, para entrar com antibiótico. E procurar o profissional correto, né? Qualquer dor abdominal pode ser uma apendicite? Sim. Qualquer dor abdominal pode ser uma apendicite. A característica clássica da apendicite é que ela não melhora. Não passa a dor. Não, ela não melhora. Ela não melhora? Nunca. Hoje está ruim, amanhã vai estar pior, no dia seguinte pior ainda, e assim até ficar com o abdômen igual uma pedra de duro, você não consegue pôr a mão, porque já está com peritonite, já está com não vem outra saída que senão a cirurgia, né? Então, ela não melhora. Se você está com uma dor, começou hoje, amanhã ela está pior, no dia seguinte ela está pior, já está num grau 2 para 3 no apendicite, se for uma apendicite. É diferente de qualquer outra dor. Estou com uma pedra no rim, então vem aquela cólica absurda, de repente melhora um pouquinho. Aí vem a cólica de novo, tem dor, melhora um pouquinho. A apendicite não melhora. Ela só piora. Ela piora. A evolução dela é essa. Piora. Então, é aí que o cirurgião tem que entrar. Com certeza. E nesse caso, qual o tratamento? O tratamento é cirúrgico.
Obrigatoriamente. Não tem nenhuma paliativo. Não. É cirurgia. Você acabou de falar, se deixar, ela vai acabar supurando. Ah, entrou com antibiótico, melhorou. Não melhorou, está mascarando. Isso assim que acabar o antibiótico, vai ter piora. Na tese de formatura minha da faculdade, que a gente tem que fazer uma tese, foi um caso curioso que eu ajudei meu pai a operar em Pinhal. Uma evolução de 30 dias, uma menina com evolução de 30 dias com apendicite. Nossa. E ela procurou meu pai já praticamente em sepse, já com um abdômen tábua, que a gente chama, que é um abdômen muito duro, já fazendo uma sepsemia, e aí ele fez o diagnóstico imediatamente e operou. Mas ela tinha passado por vários médicos antes. E aí tinha um pouquinho de infecção. Não foi detectado o que era? Tinha um pouquinho de infecção urinária, aí o médico entrou com antibiótico, aí foi mascarando. Por que ela tinha um pouquinho de infecção urinária? Como eu disse, os sintomas dependem muito de onde está o apêndice. E se o apêndice está encostado, por exemplo, na bexiga, ele, por translocação, ele acaba mostrando uma certa infecção na bexiga, na urina. Então pode confundir o diagnóstico. E desse caso, especificamente dessa menina, o apêndice dela ainda tinha uma má rotação do intestino. Então o intestino grosso dela não foi até lá embaixo como deveria. Ele veio e parou debaixo do fígado. Então é muito difícil você imaginar, está com apendicite aqui, não, a dor é aqui, não, embaixo, né? É lá embaixo. Mas as pessoas esquecem que depende de onde o apêndice, onde está, onde ele parou na rotação intestinal, na fase gestacional. Eu dei uma invertida aqui, né, no qual o tratamento, mas é uma pergunta que não dá para não fazer também, né? Quando eu devo procurar um médico? A dor abdominal, a gente brinca que o abdômen é uma caixinha de surpresa, porque tem muitos órgãos ali, muitos órgãos que podem dar problema com sintomas, sim, às vezes parecidos, às vezes pouco, como se diz, pouco elucidatórios, pouco esclarecedores. Você tem, tá com uma dor aqui na boca do estômago. Tá bom, pode ser uma gastrite? Pode ser uma úlcera? Pode ser uma pancreatite? Pode ser uma pedra na vesícula que reflete, né? Reflete? Pode. Então, quando procurar um médico? É quando você tem uma dor abdominal e ela não está melhorando, mas não está melhorando num período de 2, 3 meses. Hoje está ruim, amanhã está pior, 2, 3 dias para você operar com segurança uma apendicite. Para que ela possa sair sem dreno dali, possa voltar mais cedo ao trabalho dela, possa se alimentar mais cedo. Então, ter isso na cabeça. Em média, uma apendicite não operada, ela vai te matar em 5 a 7 dias. E hoje, doutor, uma pessoa que passa por uma cirurgia dessa, qual o tempo de recuperação? Depende desse grau de evolução da apendicite. Se for uma apendicite grau 1, grau 2, que é a melhor fase de operar, no segundo, máximo terceiro dia de evolução da doença, uma semana ela está trabalhando. Agora... Se deixar chegar no nível 3, 4... Pois pode parar na UTI. Pode fazer uma sepsemia e ficar na UTI 1 mês, 2 meses. Quando não, a morte, né? Sim. Pode levar à morte, né? Então é um tema muito delicado. Não é tão comum, mas nos hospitais de uma cidade de Andradas ou de Pinhal, que são cidades de porte pequeno, praticamente todo dia tem uma apendicite. É mesmo? Sim. E a pessoa vai não sabendo que a apendicite é constatada ali na hora. A forma, às vezes você só no exame físico, você já consegue detectar, está na faixa etária, o quadro clássico, você consegue só no exame físico já falar, centro cirúrgico, e resolver. Às vezes você precisa do ultrassom, às vezes o ultrassom não consegue pegar, porque o intestino é muito mal avaliado pelo ultrassom, porque tem gás dentro. Você consegue pegar um apendicite no ultrassom quando o apêndice já está edemaciado, já tem líquido inflamatório em volta dele, então você vê aquele foco ali, as alças intestinais não se mexem, e o padrão ouro para fazer o diagnóstico é a tomografia, que também não adianta ser feita no primeiro dia. Não, né? Não, porque provavelmente não vai pegar. Do segundo para o terceiro dia, aí já consegue pegar. Então é importante ter os tempos
da doença para o médico saber, opa, pode ser uma apendicite. Primeiro dia, não é apendicite de jeito, não, pode ser. Pode ser, né? Em vez de entrar com antibiótico, em vez de mandar o paciente embora, ou interna, avalia no dia seguinte, ou pede que o paciente volte no dia seguinte, repete os exames. Porque toda evolução, tanto do quadro clínico, quanto do laboratorial e dos exames de imagem, eles vão piorando da mesma forma que o quadro clínico. Então, o hemograma que num dia não tem nada, no outro dia está um pouquinho pior, no outro dia está um pouquinho pior. Então, você consegue fazer essa evolução. E, no máximo, em 2, 3 dias, você a pessoa tá bem. consegue fazer o Esse diagnóstico. tipo de apendicite, por exemplo, uma vez operado não volta. Não, acabou. não volta. É diferente de outras, por exemplo, pedra no vesícula. Normalmente tem gente que tem em volta. Pedra no rim. Pedra no rim, né? Isso é para o resto da vida. É. Agora, a pedra na vesícula, você é obrigado a retirar a vesícula. Sim. Mas, por exemplo, a diverticulite, que é um dos temas que a gente pode falar aqui também, ela também pode ter de novo, porque você tem vários, pode ter vários divertículos. Agora, a apendicite, uma vez só. Operou, e a vesícula, depois que operou, também não tem mais nada. Sim. Agora, os órgãos que permanecem, eles estão sujeitos a novos acometimentos. Com certeza. Pessoal, nós estamos conversando com o Dr. Cláudio Vergueiro Costa. Ele é cirurgião geral e do aparelho digestivo. Se você tem alguma dúvida, se você quer saber alguma informação a mais, né, sobre esse assunto que a gente está tratando aqui hoje, basta deixar aí nas mensagens, né, ou então no 37313637, que é o WhatsApp do jornal, que a gente vai estar encaminhando para o Dr. Cláudio. Eu tenho certeza que ele vai estar respondendo aí para vocês. Lembrando que esse programa nosso está passando agora no YouTube, no Instagram e aqui, né, no Facebook do Jornal André das Ostras. Então, se você quiser assistir nos outros 2 canais, também está aí disponível para você. Doutor Cláudio, o que a gente poderia falar um pouquinho mais aqui sobre a apendicite que a gente não falou? Eu acho que a gente conseguiu colocar medo nas pessoas. Não era essa a intenção. A mim surpreendeu quando o senhor disse que a apendicite mata. Mata. A gente vê a pessoa operando que não é uma coisa leve, foi apendicite. Então não é tão sério, não é tão leve assim, né? Não é para se levar a sério. Quanto mais precoce operado, diagnosticado e operado, menos grave. Mas a não intervenção cirúrgica de uma apendicite vai levar à morte. Então, às vezes, parece até o mensageiro do pânico, né, do caos. Não é, né? A gente está fazendo a gente pega, como são jovens, na maioria das vezes, a gente pega crianças com um grau de evolução que não precisaria estar ali. Num grau 4 de apendicite numa criança, isso é gravíssimo. E sofrimento também, né? Pois e isso, a criança ainda é muito vulnerável. Ela não tem como ela sair, eu vou sair da escola agora, eu vou passar com o médico, eu estou com a dor aqui. Não, geralmente alguém está dando remédio para essa criança. Exato. Isso quando não é um profissional que não está acostumado com essa área de atuação. E também com a criança, né? Às vezes uma escola, num lugar assim, né? Pois porque são 5 dias de evolução. Mais ou menos, em média. 5 dias. Se não socorrer? Socorrer não tem o que fazer, vai evoluir muito mal. E ela supora. Esse suporar é quando ela já está literalmente infeccionada. Suporar é que ela já está rompendo e já está formando pus em volta do apêndice. Esse pus ele pode começar a se espalhar. E aí, quanto mais espalhar, mais grave o quadro. Com certeza. A infecção vira generalizada, né? Sim. Bom, pessoal, nós conversamos aqui com o Dr. Cláudio Vergueiro. Hoje, né, o tema nosso aí foi apendicite. A gente tem os programas anteriores aí também com temas que com certeza é do seu interesse. Se você não assistiu, corre lá para assistir. Se tiver alguma dúvida, pode estar ligando para a gente, pode estar fazendo aí nos comentários que a gente passa para o Dr. Cláudio. Nós vamos colocar aí na tela agora o telefone e endereço onde ele atende, tanto aqui em Andradas como lá em Espírito Santo do Pinhal também. Nós vamos deixar um tempinho para vocês aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato com ele. Ou 37313637, o WhatsApp aqui do Jornal Andradas Hoje e da Web TV Andradas Hoje, que a gente vai direcionar para ele. Doutor Cláudio, suas considerações finais aí para os nossos telespectadores aí que estão nos assistindo. Espero que tenha ajudado, alertado. Não era o objetivo causar pânico, nem ser o emissário do caos. Mas é muito sério, é uma doença que ainda tem uma comorbidade muito grande. E que merece ter uma atenção, por retardo no diagnóstico. E se gostou,
curte, compartilha. Com certeza. E eu tenho uma ideia, já que eu acabei citando durante entrevistas, a gente poderia falar de diverticulite na próxima entrevista. O nosso tema que de diverticulite na próxima quarta-feira. Se você tiver alguma sugestão ou você tem alguma dúvida com relação à diverticulite, manda para a gente aí também, que a gente passa para ele antes da entrevista e ele responde para vocês aí. Acho que é um programa que veio, né, doutor Cláudio, não é para amedrontar, é para alertar a população que a saúde é tudo, né? Tem coisa que precisa ficar com medo. Com certeza. Não é uma doença comum, não é todo mundo que tem, mas quando tem que ser diagnosticado, precocemente tratado. Isso aí. Doutor, mais uma vez, muito obrigada e, se Deus quiser, até quarta-feira que vem. Eu que agradeço. É isso aí, pessoal. Nós acabamos de ter uma entrevista gostosa, um bate-papo gostoso com o doutor Cláudio Vergueiro Costa. E o espaço está aberto para vocês mandarem sugestões, críticas, enfim. A Web TV nasceu com esse intuito, ser um canal de utilidade pública para vocês. A gente volta na próxima quarta-feira com o doutor Cláudio Vergueiro Costa. Até lá.